Vamos começar a analisar esse jogo a partir de agora, de verdade. Começa o jogo, a escalação que eu acho que muitos de vocês também não gostaram. A gente pensou, ai meu Deus, será que a gente consegue segurar esse primeiro tempo para que no segundo o Renato lance o Serna, lance o Cano, o Ganso? E olha, gente, foi muito melhor do que a gente poderia imaginar. O jogo começou muito pegado, faltoso pra caramba. Na primeira entrada do Borussia, o camarada tomou o cartão amarelo, o zagueiro pela esquerda. Agora, de nome, gente, esses nomes alemães aí são complicados de pronunciar. O Fluminense teve logo uma primeira chance de gol com 3 minutos, uma devolvida do Everaldo, o Arias caminha e chuta por cima do gol. O Fluminense não marcava em linhas baixas, não. Eu estava esperando isso de verdade. Pelo contrário, o Fluminense variava ali uma marcação média e até pressão alta. Nessa marcação alta, o Fluminense dificultou muito essa saída de bola alemã, que era feita com 3 jogadores. O time do Borussia apostava muito na ligação direta, pelo alto. O início do jogo do Fluminense, pessoal, era muito bom, disputando todas as bolas, acelerando quando tinha o domínio dela. Muitas vezes chegou a ter mais posse de bola do que o Borussia. O time marcava certinho, com alto poder de concentração e explorando esses contra-ataques em velocidade, especialmente, claro, com o John Arias. O problema é quando a bola cai no pé do Everaldo, né? A partir dos 10 minutos ali, o Borussia passou a ter um pouco mais de posse, o Fluminense explorando cada vez mais as jogadas em transições. Em transição. Numa dessas, aos 16, o Arias leva a marcação e chuta para a defesa do goleiro, que joga para escanteio. A primeira chance real do Borussia foi só aos 21 minutos. Né, do Aderem pela direita, ele chuta forte, né, e quase que o centroavante, o Guirassy, né, Guitassi, agora eu esqueço o nome dos caras, ele entra num carrinho que o chute foi muito forte, ainda bem. O Fluminense ganhava muita vantagem ali pelo setor direito, onde tinha o John Arias, que aparecia o tempo todo. O Nonato, às vezes, caía por ali também. E tinha essa dobra que eles tinham muita dificuldade, né? O ala pela esquerda não voltava. Então, muitas vezes, o Arias ficava no mano a mano com aquele zagueirão canhoto lá, que é duro pra caramba. O Fluminense teve uma chance, uma troca de passes linda pela esquerda, a bola chegou no Hércules por dentro, ele chuta rasteiro com perigo à direita do gol, e essa altura, cara, com 25, 26, meu irmão, tem jogo. Vai rolar. O Borussia ameaçava basicamente na bola longa e era perigosa. Mas tinha um tal de Thiago Silva ali, o jogador world class, né? O meu amigo Marco Aurélio, membro do canal, definiu muito bem. É um negócio impressionante, já já a gente fala individualmente dos atletas. Os atacantes do Borussia, que são jogadores de qualidade, levavam uma certa vantagem nessa bola longa, mas por baixo eles não conseguiam nada, porque a trinca de volante estava muito bem posicionada, né? Os laterais quase não passavam do meio, também fazendo essa linha de 4. O Thiago Silva, aquele monstro que a gente conhece, e o Freitas também jogando com muita seriedade. O Fluminense teve um ótimo contra-ataque do Everaldo para o Arias, que rolou para o Nonato, acha o Martinelli. Martinelli tenta colocar a bola, passa perto. Na sequência, o Nonato chegou, mas bateu fraco de chapa. O Fluminense passava a ter um pouco menos de posse, mas era quem agredia. O time vertical era o tricolor. Aí tem 35, uma chegada do Arias, uma finalização colocada que o goleiro foi buscar, jogou para escanteio. Olha, gente, foi um primeiro tempo dos sonhos. E sim, o Fluminense jogou melhor do que o poderoso Borussia Dortmund. Foi superior nos enfrentamentos físicos, preencheu o meio-campo, extremamente concentrado na defesa, um nível de atuação muito alto. Aquela altura ali, sem ver o segundo tempo, eu já poderia cravar. Foi o melhor tempo do Fluminense em 2025. Foi algo surpreendente. Eu acho que poucos de vocês poderiam imaginar o Fluminense jogando da forma como encarou o Borussia. O Thiago Silva e o Arias, assim, o Thiago de uma sobriedade com a bola, né? Algo que caracterizou a sua carreira, e mesmo com 40 anos isso não muda. O Arias, né, gente, um jogador de nível altíssimo, que atua no Brasil, na América do Sul, craque do time. Martinelli e Hércules, nossa senhora, foi um primeiro tempo maravilhoso. E aí a dúvida, será que a gente vai manter esse nível de competitividade no segundo? E o segundo tempo começa como termina o primeiro. Borussia tendo mais posse, o Fluminense muito agressivo quando recuperava essa bola. O Borussia até teve um pouco mais de domínio do que no primeiro tempo. O Renato inverte de posição o Arias com o Canóbio jogando pela direita, o Arias pela esquerda. E a gente, cara, tem aquela chance, né? Acho que nós, tricolores, vamos remoer esse lance. O Everaldo dá um passe de craque, o Arias, perdão, dá um passe de craque pro Everaldo. Vai, meu filho, se consagra no Mundial, faz aquele gol da vitória
que todo mundo preconizava. O Fluminense vai ganhar do Borussia com gol do Everaldo. Era um lance. O Everaldo, uma tremenda falta de confiança, na cara do goleiro, para bater cruzado, ele trava a passada, rola para o Canóbio, que chuta fraco nas mãos do goleiro. Ali, muito mais do que qualidade, faltou isso aqui, ó. Faltou confiança. Faltou algo que qualquer centroavante, seja de má ou boa qualidade, faria ali. O Cano naquele lance ali, gente. Ou o Cano afundaria o gol ou jogaria a bola para fora do estádio, mas certamente chutaria aquela bola. Então, confiança no futebol, quando a gente diz aqui, pessoal, é muita coisa. E faltou isso para o Everaldo. A gente poderia ter aberto o placar e, quem sabe, até ter ganhado o jogo. Coletivamente, o Fluminense continuava bem no segundo tempo, concentrado, nesse nível elevado de competitividade, mas os elos fracos do time impediam o Zero de sair do placar. O Fluminense não tem atacante. É o Arias só que leva esse time. A nossa tríca de volantes muito bem posicionada, o quarteto de defesa também, e o Arias. Faltava dialogar, faltava um ponto esquerda de melhor qualidade, faltava um centroavante. E muito por isso a gente não conseguiu ganhar do Borussia Dortmund, né? Aos 23 a gente quase faz o gol, né? Após o escanteio, o Everaldo dessa vez chuta bem, rasteiro, o goleiro pegou no rebote, o Nonato conseguiu perder, chutou em cima do goleiro, mas o Nonato já estava impedido. As primeiras mexidas do Renato, ele tira o Canóbio e o Everaldo, que demoraram a sair, para colocar o Serna e o Cano. Eu não teria colocado o Cano nessa partida, eu teria posto o Ganso para fazer o que eu disse aqui no início da análise, esse quarteto de meio campo. Com a entrada do Serna, o Arias voltou para a direita, o Serna para a esquerda, o Serna deu mais vida ao lado esquerdo. É um jogador tem dificuldade, né, de cognição, mas é um cara muito mais corajoso do que o Canóbio, muito mais ofensivo, mais forte, mais veloz. Só que o Renato, ele depois faz mexidas que, ao meu ver, não mantiveram essa competitividade do Fluminense. Não que o time tenha piorado muito, não. Mas quando ele saca o Martinelli, que foi o ponto de equilíbrio do meio-campo, para colocar o Lima, o Fluminense já começa a perder campo. O jogo diminui de ritmo para o Fluminense, o Borussia passa a ter um pouco mais de bola e aquele contra-ataque do Fluminense já não era tão veloz, tão perigoso. E no finalzinho, aos 42, quando ele tira o Nonato e põe o Paulo Baia, pressupondo que queria ganhar o jogo, o Fluminense chama ainda mais o Borussia. O jogo fica até um pouco perigoso, tanto que o Fábio faz uma defesa difícil num chute de longe. O árbitro dá 6 de acréscimo e termina a partida 0-0. Olha, gente, como eu disse, é uma atuação para a gente se orgulhar. Eu fui entrevistado pelo Netflu, tem mais ou menos uma semana, 8 dias está fazendo hoje. O Ilan me perguntou se o Fluminense tem obrigação de passar para a segunda fase do Mundial, para as oitavas. Eu falei que não. O Fluminense não tem obrigação de ganhar o Borussia, não tem obrigação de ganhar o Ulsan, não tem obrigação de ganhar uma Melodia. O Fluminense tem obrigação de orgulhar a torcida. O Fluminense tem obrigação de jogar contra esses times e esses times terem dificuldade de enfrentar o Fluminense. O Fluminense tem obrigação de ser competitivo, de muitas vezes sim, jogar no contra-ataque, ter menos posse de bola, mas ser vertical, ser ofensivo. E, cara, o Fluminense fez isso hoje. Não ganhou o jogo por detalhe. A gente tem elos fracos que atrapalham o desenvolvimento do time. Se tivesse um centroavante melhor do que o Everaldo, a gente poderia ter vencido, um ponto esquerda melhor do que o Canóbio. Mas, coletivamente, o que eu esperava do Fluminense hoje, aliás, o Fluminense fez mais do que eu esperava. Eu acho que para a maioria de vocês também. O Fluminense conseguiu jogar melhor do que o Borussia Dortmund. Eu não tenho o menor pudor de dizer aqui para vocês que até agora, das 5 partidas que eu vi dos sul-americanos, eu vi os jogos do Palmeiras, do Botafogo, do Boca Juniors e do Flamengo, o Fluminense, para mim, teve a melhor atuação. O Palmeiras fez um jogo incrível contra o Porto, mas o Palmeiras é melhor do que o Fluminense e o Porto é pior do que o Borussia. O Botafogo jogou pior do que o Seattle. O 2-1 foi mentiroso. Era para ter empatado aquele jogo, pelo menos. E o Flamengo pegou uma equipe muito frágil. O Flamengo foi melhor, mas o Esperance é uma equipe muito limitada. O Boca fez o jogo de enfrentamento também com o Benfica. Chegou a abrir 2-0, depois vacila, toma um gol de cabeça do Otamendi sozinho, com o jogador a menos. Mas o Benfica também é uma equipe inferior ao Borussia. O Fluminense pegou o adversário mais difícil dos sul-americanos nessa primeira rodada. E jogou melhor. Duelou mais, ganhou mais dividida, foi mais vertical, criou mais chances. Tivesse que ter o vencedor, óbvio.
deveria ser o Fluminense. E a sensação, gente, você tricolor tem que se sentir orgulhoso.